Fase de assinatura. Voltamos aqui com a nosso documento em fase de assinatura. O que acontece? Nós temos 2 servidores aqui que precisam assinar, mas nenhum deles ainda assinou. E aí, esse é o momento que o meu documento ele existe, mas ele ainda está em fase de assinatura, ou seja, ele ainda está para ser capturado. O que acontece com isso? Eu ainda tenho o manejo sobre ele. Como eu sou o capturador, certo? Eu ainda tenho possibilidades sobre ele. Quais são as possibilidades que ainda tem sobre ele? Eu posso vir aqui simplesmente e excluir. Excluir o quê? Tudo. Isso mesmo. Eu posso excluir o documento inteiro. Então, digamos que essa ata de reunião caiu por terra, não vai precisar mais de ninguém assinar, se o documento não foi capturado. Então, nós estamos falando aqui, se um assinou, eu ainda tenho essa possibilidade de excluir. Mas se todos assinaram, não será mais excluído. Então, eu tenho a possibilidade agora também de gerir assinante. Digamos aqui que eu quero tirar ou acrescentar aqui outro assinante. Então, eu venho aqui, vou colocar outro assinante. Então, ele selecionou aqui. Então, eu vou dizer onde ele trabalha. Já coloquei aqui o Denis Marchiori, gerente da Gestade. Ele está no APES. Vou colocar ele também como assinante. Pronto. Já adicionei mais um, salvo, e os dados serão atualizados. Observe que é bem simples gerir o assinante. Eu posso também tirar esse assinante da mesma forma que eu coloquei, tá? Em qualquer momento eu posso fazer isso. Digamos que eu preciso fazer uma modificação ou aconteceu algo que, digamos que essa ata ficou em suspeição, talvez não vai ou não vai, o que eu faço? Bloqueio as assinaturas. Ninguém assina. Ninguém vai assinar agora, porque está decidindo se vai acontecer ou se não vai. Então eu posso fazer esse bloqueio de assinatura. Agora tem essa outra situação aqui, recusar-se a assinar. Isso acaba trazendo um certo conflito ou até mesmo confundindo algumas pessoas por recusar a assinar. Quer dizer o seguinte, eu não vou assinar, então eu vou clicar aqui. Não. Veja bem, o ato em que você diz que recusou-se a assinar, isso é uma assinatura. Mas como assim? Eu não assinei nada. Eu disse, recusei a assinar. Sim. Quando você disse recusou a assinar, você disse, eu recuso a assinar este documento. Mas não quer dizer que este documento não vá ser capturado, porque ele vai ser capturado mediante as assinaturas ou recusa dos outros, tá? Os outros também podem recusar, porém não terá nenhuma validade específica para você que recusou. Ou seja, haverá uma determinação para sair mais cedo e você se recusa a sair mais cedo nesse dia. Então você recebe esse documento, não, me recuso a isso. Então aquele documento tem validade para todos os outros, mas você se recusou. E em outros tantos casos, uma prestação de contas, entre outras coisas, e você se recusa. O documento não deixa de ser capturado, mas ele deixa de ser imputado a você uma responsabilidade por ele. Então, só diferenciando esta situação. Bem, vimos aqui as opções em fase de assinatura.
Lembrando que essas opções elas só vão aparecer aqui enquanto eu estou nessa fase. E aí eu tenho a minha opção aqui, que ela só aparece quando eu estou sem assinar. Então nós vamos efetuar agora a assinatura. Cliquei ali, ele já disse aqui para mim que é um documento que vai ser assinado eletronicamente, na forma do artigo 6º, inciso 1º, vai ser considerado como original, conforme decreto do governo estadual. Bem, como a gente falou no começo da aula, que temos o decreto e tudo mais. Clico aqui em assinar e o documento está assinado. A partir de agora, o meu nome sai da parte aqui dos documentos que não assinaram para os documentos que assinaram. Observe que eu ainda tenho aqui as opções. Eu ainda posso excluir o documento, eu ainda posso gerir os assinantes, eu ainda posso bloquear a assinatura. Mas eu bloqueio a assinatura de quem? De quem não assinou. Nada posso fazer com quem já assinou o documento. O que eu posso fazer com quem assinou é simplesmente excluir o documento até que ele seja totalmente capturado. Se os outros assinarem, nada haverá mais o que fazer. Logo mais nós vamos fazer outras capturas, nós vamos fazer capturas de documentos diversos, com situações diferenciadas para cada um, e aí vocês vão poder observar que cada situação diferente pode ter uma análise diferente para cada um, e vocês vão verificar sobre essa situação. Nesta questão aqui, vocês observam que eu só preciso da assinatura dos dois. Então, não me resta mais nada a não ser aguardar. Mas como não é o caso aqui, eu não quero aguardar, eu assinei, mas esse documento não será usado, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e excluir. Ah, mas vai excluir o documento, mas no eDocs não falou que não excluía nada? Nada apagava? Sim. Mas esse documento não faz parte ainda do eDocs. Ele só fará parte quando ele for protocolado, ou seja, quando os dois assinarem. E logo mais na frente nós vamos ter essas situações ali em outros exemplos. Então eu vou excluir, documento excluído, observem que ele não está na minha área capturado, nem carregado e nem algo que esteja aqui recentemente, ok? Esses aqui são outros documentos que nós utilizamos no dia a dia para cursos e testes e tudo mais. Para que eu volte para a minha área de trabalho, basta eu utilizar aqui, ó, clicar em cima do eDocs e aí eu retorno para a minha área. Lembrando que nós estamos na área de treinamento, caracterizada por essa aba amarela e aqui embaixo também por essa tarjazinha aqui que me garante que tudo que eu fizer aqui não tem qualquer implicação na vida funcional, nem minha, nem de qualquer outra pessoa. Ok, pessoal? Agora nós vamos utilizar a nossa ferramenta de captura. Lembrando que nós estávamos aqui em elaboração de documento e vamos aqui para captura. Mas olha só, aqui também tem elaboração de documento, tá? Que é a mesma ferramenta. Mas nós vamos utilizar aqui esses documentos aqui, né? Para fazer o upload do nosso PDF. Nós vamos utilizar documentos em PDF. Lembrando que o eDocs faz o upload de PDF, também faz em áudio, vídeo, também, mas isso é específico para pessoas que realmente necessitam dessa característica, tá? Logo mais à frente nós vamos explicar também como fazer o upload de documentos, essa captura em lote. Mas vamos lá, nosso upload de PDF aqui, nossos documentos,
vamos fazer uma primeira captura. E aí ele vem para essa telinha aqui, nos dando uma informação aqui. Qual é essa informação? Que o nosso PDF tem que ser no máximo 250 megas. Bem, PDF ele já é característico por si só, que ele tem um tamanho, né, consideravelmente pequeno. Então 250 megas é um tamanho considerável para um PDF, certo? São muitas e muitas páginas. Então até hoje não tivemos casos que precisavam se expandir muito além disso, ou alguma situação na hora de escanear que foi inadequado, que ocasionou num tamanho muito grande. Mas os PDFs comuns não são necessários. Bem, eu já tenho aqui no meu disco aqui, eu já tenho treinamento eDocs e já tenho também aqui alguns itens a qual eu posso utilizar. Como fazer, como utilizar cada um deles e o que fazer com qualquer um deles. Então nós vamos fazer algumas capturas aqui. Por exemplo, nós vamos fazer uma captura do relatório de atividades. E aí eu cliquei uma vez nele, vou abrir, vou escolher o papel, e aí ele começa com as perguntas. Qual tipo de documento é esse? É um documento eletrônico ou é um documento escaneado? Aí eu verifico, bem, esse aqui é um documento eletrônico. É chamado também de nato digital, ele nasceu digital. Eu escolho a opção eletrônico. Qual tipo de assinatura? Bem, no eDocs eu tenho algumas possibilidades. Eu posso assinar o documento, eu posso não assinar este documento, ou eu posso também ter um outro tipo de assinatura, chamado ICP Brasil. Esse tipo de assinatura é uma assinatura específica, geralmente criptografada, e essa criptografia para manter o sigilo e a confiabilidade, e normalmente utilizado para cargos de primeiro escalão, secretários, governador, né, chefe do Estado-Maior, entre outros. Vai ser assinado eletronicamente? Esse relatório é sobre mim? Não. Eu fiz ele? Também não. Me pediram para capturar só. Eu não vou assinar. Agora, não, ele vai ser assinado mais por fulano, fulano e fulano. Ok, então ele vai ser assinado, certo? No nosso caso aqui, nós vamos colocar aqui sem assinatura. Observe que o valor legal dele será cópia simples. E aí será o meu relatório de atividades. Observem que aqui eu só tenho legislação, organizações. Eu não tenho nenhum dado que identifique qualquer pessoa. Então eu posso mantê-lo como está aqui, organizacional. Vou clicar no próximo e aí tem um termo de responsabilidade. Precisa haver esse cuidado ao ler isso, porque é sua responsabilidade na hora de capturar. Então, segundo o Código Penal, há uma pena de 1 a 5 anos e multa, caso eu faça isso inveridicamente, ou seja, usando isso falsamente ou de maneira adversa do que deveria. Então, muito cuidado com isso. Então, eu vou efetuar a minha captura. Recapitulando, escolhi o cargo, o tipo de documento, não vai ter assinatura. Como que vai ser o nível dele? Vai ser organizacional, já li o termo de responsabilidade e agora vou capturar. Ele pergunta se realmente eu quero capturar e eu vou falar com ele, quero capturar. E algo diferente vai acontecer em outro momento que nós estivemos fazendo o teste. Porque como ele não tinha
nós escolhemos sem assinatura, então ele não precisou entrar no momento de fase de assinatura. Ou seja, ele automaticamente efetuou a captura. Ou seja, agora ele tem um número de registro, ou protocolo, como queiram, né? Anteriormente chamado assim, que tem uma natureza nato digital, e aqui tem todos os dados dele. Então eu tenho aqui o documento dele. Bem, mas aí o que me interessa esse número? Acontece o seguinte, a partir de agora, qualquer pessoa que acessar o eDocs e tiver esse número, basta jogar aqui, nesse campo de pesquisa, e ele vai achar o seu documento. Tranquilo, pessoal? Eu tenho ainda algumas opções de coisas que eu ainda posso também modificar. Eu posso saber aqui como que foi esse histórico de nível de acesso. Quem mudou? Quem trocou? Ou alguém colocou? Não tem nenhum histórico, ou seja, ele foi colocado diretamente. Mas se alguém tivesse modificado, trocado, voltou, foi para um, foi para outro, estaria no histórico. Posso alterar o nível de acesso? Pode, porque eu sou o capturador. Então, enquanto eu for o capturador, eu posso alterar esse nível de acesso. E aí nós temos dois novos itens aqui. Eu posso entranhar um processo, ou eu posso vir aqui direto e autuar um novo processo. Essa fase aqui vai ficar para o outro momento, mais à frente, certo? Por hora nós vamos nos ater apenas na captura, para que a gente se desenvolva bastante, para depois chegarmos também nos encaminhamentos e também nos processos. Então agora nós vamos para uma outra captura. Então quando eu tinha falado anteriormente, vamos clicar aqui, ó, no Ezinho do eDocs. Ezão. Clicando aqui, voltamos lá no início. Então eu vou clicar novamente em captura, upload de PDF, vou clicar aqui novamente. Agora eu vou fazer uma captura de uma outra coisa. Vou clicar aqui na nota fiscal eletrônica. Vou escolher o cargo. Documento é eletrônico? Bem, a nota fiscal é eletrônica, então ele é eletrônico. Ele vai ser assinado? Bem, eu não sou fornecedor, eu sou servidor, então essa nota não é minha. Esse documento não é para mim, é para o órgão. Então, eu não assino. Mas, espera aí, estão falando que é o seguinte, a nota fiscal ela tem que ser assinada. Então, vamos lá. A assinatura da nota, ela não diz se aquilo foi recebido, não foi recebido, ou se deu tudo certo ou não deu tudo certo. Aonde que eu vou ver isso? Mais à frente no encaminhamento. Agora a gente só está fazendo a captura, então não há necessidade de efetuar nenhum tipo de assinatura. Mesmo porque eu não tenho como garantir nada dessa nota, não emitir essa nota e ela não tem a ver comigo. Se tivesse, até podia ser uma questão. Então, eu vou optar aqui em sem assinatura. Então, agora eu tenho uma nota fiscal eletrônica sem assinatura. Vou clicar no próximo. E aí eu tenho a questão. Eu tenho o nome do fornecedor, eu tenho o nome do recebedor, que é o órgão. Então, isso daqui pode muito variar. Essa nota fiscal, ela pode ser organizacional? Pode. Mas ela pode ser sigilosa? Pode também. Quando que ela vai ser sigilosa?
depende da característica e de onde você trabalha e do que está chegando. Então, por exemplo, numa Secretaria de Educação, está chegando, por exemplo, a merenda escolar. Então, ela não tem por que esconder isso, não tem por que ocultar esse tipo de coisa. Mas se você está numa Secretaria de Segurança Pública, não há necessidade de você informar que você está comprando munição, armamento, colete ou qualquer coisa do gênero. Então, esse tipo de coisa não há necessidade. Então, sim, tem casos para estar organizacional e tem casos para estar com limitado. Agora, essa nota fiscal é de por exemplo, de uma pessoa. Eu só estou capturando. E aqui tem todos os dados dela. Não é de uma organização. Então, sim, você já tem, então, todos os predicados para colocar sigiloso, porque é de uma pessoa que tem um endereço, que tem CPF, que tem outras qualificadoras ali, que imputam em uma situação que remete direto à lei de proteção aos dados. Então, eu preciso colocar ela, obviamente, em sigilo, certo? Então, muito cuidado com essas diferenças muito minuciosas, muito simples aparentemente, mas que reverberam muito lá na frente no processo ou no encaminhamento em que vocês estarão fazendo. Manteremos no nosso caso aqui, nossa nota fiscal. Neste caso, como o anterior nós tínhamos organizacional, neste caso nós vamos colocar uma limitação de ordem pessoal. Vamos ao próximo e efetuar a captura. Lembrando que não foi assinado. Então, ele vai efetuar a captura imediatamente. Vai gerar o númerozinho e eu vou poder fazer a busca dele imediatamente. Como é que eu faço essa busca aqui? Eu copio esse número, venho aqui em cima e colo ele. Posso clicar na lupa ou simplesmente dou Enter e ele já faz a busca e vai encontrar aqui a sua nota fiscal, tá? Ah, mas e se eu tivesse fazendo essa busca, qualquer outra pessoa que fizesse a busca, inclusive que fizesse a busca com o mesmo número, agora, nesse momento, sem nenhum problema, pode fazer, você vai encontrar esse documento, mas você não vai ver o documento, porque ele está sigiloso. Você vai ter que pedir uma autorização para isso. Os outros documentos que estão como organizacionais, vocês podem até ver, caso estejam na organização, senão também terão que pedir essa medida de liberação. Espero que tenham compreendido até aí. Nós vamos com outras capturas agora. Vamos voltar à nossa área, clicar em captura, upload de PDF, vamos clicar para selecionar, e agora eu vou na letra C aqui, que é o RG. Vou clicar aqui em abrir, efetuei, subir como requisitado, e agora eu pergunto, isso é documento eletrônico ou é um documento escaneado? Obviamente, este aqui não é um documento eletrônico. Ele é especificamente um documento escaneado, porque o eletrônico estaria com vocês em outro local, no celular ou em outro dispositivo. Então, vou clicar aqui, documento escaneado, e aí ele vai trabalhando nisso,
E enquanto isso, você vai pensando no que vai sendo feito. Como que esse documento em papel foi escaneado? Temos essa situação aqui, que ele apresenta agora 4 opções. Como é que o documento em papel que foi escaneado? Ele é um documento original? Como assim? Ele é um documento original. Eu peguei ele na mão, eu vi, eu sinto que ele é um documento original. Eu posso dizer que ele é um documento original? Não, já me entregaram uma folha impressa com ele assim. Então, ele não é original, ele é uma cópia simples. Ah, não, ele tinha uma autenticação, tinha um selinho lá do cartório. Então, ótimo, ele é uma cópia autenticada em cartório. Ah, não, foi um outro servidor que trouxe para mim, mas o servidor carimbou e assinou e disse para mim que ela estava autenticada, mas eu não vi nada do cartório. Então, se estava lá, confere com o original, ela é autenticada como administrativamente. Quer dizer o seguinte, ela é uma cópia a qual foi autenticada administrativamente, um servidor comparou ela, ou seja, a original, com a cópia e certificou a cópia. E aí deu valor para ela como cópia autenticada administrativamente. No nosso caso aqui, verificamos, beleza, é original. Logo depois disso, nós temos aqui qual o nome do documento. Então nós temos aqui, qual o nome do documento. Eu posso renomear isso daqui e colocar ele, certo? Posso renomear até este momento, tá? Depois disso, eu não posso fazer isso. Bem, este documento tem restrição de acesso? E aí? Tem restrição? É RG, né, pessoal? É um documento que identifica você, o seu polegar. Às vezes tem mais coisas aqui envolvidas. Então, documento, certo? Documento pessoal, ele sim precisa estar embasado juridicamente como que documento limitado como informação pessoal. Perfeito? Então, ele está aqui como um documento limitado que tem informação pessoal. Vamos descer mais aqui um pouquinho. Vou clicar aqui no próximo. Feito isso, eu tenho termo de responsabilidade, um código que a gente falou aqui, e aí eu vou clicar para efetuar a captura. Feito isso, está pronto aqui, meu RG, tudo prontinho, capturado. Como é que eu vou saber se isso é um documento que existe, que não existe? Está aqui, número de registro. Beleza? Continuamos aqui com os nossos mesmos níveis, continuamos com toda a questão aqui, porém agora esse documento pode ser pesquisado na nossa área de pesquisa e mais, ele foi para um outro lugar. Ele está aqui, mas ele foi para um outro lugar, um local onde a gente pode pesquisar sempre que precisarmos. Vamos descobrir onde está? Está vendo aqui? Vamos voltar para a nossa área de trabalho. Vamos clicar em meus documentos. E aí vai aparecer aqui, os últimos 3 documentos da data de hoje. A nossa identidade, nota fiscal e relatório de atividades, tudo aqui. E toda vez que aparece a estrelinha na frente, é porque foi capturada por você. Tem a estrelinha, você capturou. Vamos voltar lá para o início. Logo, logo nós vamos fazer uma outra captura para a gente desvendar alguns outros casos. Vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer uma outra captura aqui, retomando na nossa área de trabalho.
essa captura, clicando aqui em captura, upload, vamos clicar para selecionar, nós vamos clicar aqui na requisição de diária, na nossa letra E aqui no nosso exemplo. Então, vou clicar aqui, escolher o papel a ser utilizado, ok, documento eletrônico, e sim, ele será assinado porque sou o solicitante dessa requisição. Bem, a requisição está aqui. E qual é a classificação dela? Aí tem toda aquela questão que nós falamos anteriormente. Eu preciso procurar. Então, aqui tem uma sugestão do sistema. É uma ata? É um ato administrativo? É um relatório? Não, não é nada disso, não. Tem outras questões aqui. Não achei o que é. Bem, vou procurar. Vou só colocar aqui, vamos lá, diária. E aí tem aqui, processo de concessão de diária e ajuda de custo. Então, é isso daqui que nós precisamos, certo? Eu só coloquei diária, mas poderia colocar também concessão de diária, ajuda de custo, entre outras coisas. Cliquei aqui, está classificado, está aqui, né, com a minha assinatura. Se fosse o caso, posso colocar mais um assinante? Claro que pode. Posso clicar aqui e colocar mais um assinante aqui. Mas nesse caso eu não vou colocar porque eu quero fazer a captura dele agora imediatamente, tá? Mas às vezes é necessário colocar, né, o chefe imediato. Vou clicar aqui em avançar e aí ele me pergunta, este documento tem uma restrição de acesso prevista em lei? E aí? Está escrito nome, número funcional, até aí tudo bem. Tem alguma restrição funcional? Olha só o que aparece aqui. CPF, número da agência, estão vendo? São coisas, conta corrente, são coisas que identificam a pessoa. Esse documento, ele precisa estar sigiloso, ok? Vou colocar aqui, né, limitar acesso. Por que eu vou limitar? Informação pessoal. Cliquei, beleza, já está aqui com a informação pessoal. Cliquei no próximo, vou capturar aqui, e aí eu confirmo se quero capturar, né? Eu tenho esse delay para poder verificar se está tudo certo mesmo e tal, porque depois que eu clicar aqui não tem mais jeito. E sim, vou capturar. Então, aguardando a captura, feito, beleza, está capturado. Peraí, mas eu não assinei nada. Não, só tinha uma assinatura. Então, ele já efetuou a assinatura para você, ó. Já foi feita a assinatura aqui. Então está tudo certo. Ele já assinou aqui, já está capturado. Como é que eu sei que está capturado? Olha aqui, ó. Número de registro. Qual é o meu registro? Está aqui, ó. Sempre o ano e seguido dos caracteres posteriores que não possuem vogais, certo? Eu vou ter 6 caracteres aqui posteriores que são consoantes e números, ok? Feito isso, nós concluímos essa fase aqui de captura, ok? Nós efetuamos diversas capturas aqui.